Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. E a gente deseja uma ótima noite a todos, porque já viram aqui, né? Vai ser consoladora a mensagem dessa noite. É a nossa mãe abençoada que vai ser falada essa noite. A história do cristianismo. Porque se não fosse ela, o que seria de nós, né? Como viria Jesus ao mundo? Então, possamos prestar atenção, ligar nossas anteninhas do que nossa companheira Fernanda, que vem de Lagoa Dourada, trazer para nós fruto do seu trabalho, das pesquisas, dos estudos, para que não possamos perder uma palavrinha que seja, porque o negócio é sério hoje, lá tu vê. Dando sequência, é claro, às nossas aulas de aprendizado, já que estamos numa sala de aula. E para iniciarmos nossa reunião, pedindo a Deus que abençoe esse nosso encontro, que Ele permita-nos que os bons espíritos venham em socorro a cada um de nós com as nossas necessidades, preocupações, tudo aquilo que nos estressa, que causa ansiedade, que eles possam vir pacificando cada um de nós com a palavra da nossa irmã. Que eles possam usá-la de instrumento para que ela possa tocar o coração de cada um de nós. Cada reflexão, cada palavra caia como semente de fé, porque segundo essa mensagem que foi distribuída na noite, olha a tristeza que é. Chico Xavier dizia: perder a fé e prosseguir vivendo. Anda sem bússola. Então que a palavra da irmã, inspirada pelos nossos amigos espirituais, pelo seu amigo espiritual, possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais, naquilo que precisamos melhorar. Então, Senhor, Senhor da vida, Senhor dos mundos e do universo, a gente é grato a vós por todas as oportunidades que o dia inteiro bateu à nossa porta. Quantas vezes, durante o dia, tivemos a oportunidade de ser útil, de procurar fazer essa fé ser ativa, ser viva, para que possamos caminhar confiantes, com força e coragem, cumprindo a nossa missão, cumprindo essa nossa necessidade da reencarnação em mais uma existência. Então agradecemos a vós, Senhor, pelo momento, a espiritualidade que se faz presente, a cada irmão que saiu do seu lar e vem ter conosco a aprender juntos, porque aqui estamos juntos nesse aprendizado, possamos levar no final da reunião a força de ser mais caridosos na fé e na esperança. Então, Senhor, abençoe a palavra da nossa irmã Fernanda, e a palavra é sua, companheira, a casa é sua, até esse microfone aqui é seu também. E a gente agradece. Gente, bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho. Pessoal, novamente eu que agradeço a oportunidade de trabalho e pedimos a nosso bom Deus, a Maria, aos espíritos marianos, que possam estar aqui conosco hoje durante essa reflexão, né? E é com muito prazer que hoje a gente vem falar sobre Maria de Nazaré. Eu sempre busquei para me subsidiar nos estudos Humberto de Campos, até eu encontrar um livro de Milanês. Quem conhece esse livro? Quem não conhece, né? Por favor, leia Milanês. Quem é Milanês?
Miranês é o mancebo, é aquele jovem que Jesus falou, largue tudo e me siga. Ele era contemporâneo de Maria. Ele foi aquele que não largou, aquele que escolheu ficar com o ouro. Naquele momento ele não estava preparado. E ele lá na frente, ele fez a escolha. E imaginem, nós estamos aqui em 2024, ainda pelejando com os nossos pequenos tesouros, fazendo ainda as nossas escolhas, né? Porque a gente sabe hoje que o tesouro não é aquele tesouro do ouro. A gente sabe que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, que são as coisas que nos agarram, né? Quantas coisas nos agarram, nos enterram ali, nos entravam na nossa caminhada evolutiva. Mas é Ele que fala para nós hoje sobre essa sublime criatura. Um livrinho de 500 páginas que vem falar divinamente sobre essa linda mulher. E ele nos traz de uma forma diferente. Quem é Maria? Quem é? Não é quem foi, é quem é. Porque Maria de Nazaré vive, Pedro vive. Nós sabemos através de Cristo que os espíritos vivem. A maior lição de Jesus é que Jesus venceu a morte. Todos os espíritos vivem. Maria vive, né? Então nós vamos começar pensando Maria de Nazaré. Muitas vezes a gente pensava Maria de Nazaré é um espírito evoluído. Gente, é um espírito de alta envergadura. Vocês conseguem pensar, é um espírito um pouco mais evoluído. É um espírito da envergadura pouco abaixo de Jesus. Pouco abaixo de Jesus. Que senão não teria concepção. Senão não conseguiria ter a concepção. A vibração não conseguiria. E a gente vai ver isso. Então começa a história, né? Vamos começar contando um pouquinho dessa história. Quem foi Maria de Nazaré? Novamente a gente pensando nessa questão vibratória. Primeiro, um anjo, a queda de um anjo. Ele começa falando isso. Mas quando a gente pensa assim, a queda de um anjo, a gente pensa que degradou, né? Um anjo caiu do céu. Um anjo renunciou. É renúncia. O livro não é uma história de Maria, é uma história de renúncia. Renunciou. E a gente vai ver o tempo todo história de Maria, história de Chico, a história desses grandes missionários. São histórias de renúncia. E aí a gente fala história da porta estreita. Eles já passaram pela porta estreita. Hoje para eles não é porta estreita. Por quê? Porque não existe outra porta. Para eles é simplesmente uma única porta. Ah, mas para eles é fácil. Já houve porta estreita para eles. Eles venceram o que hoje para nós é a porta estreita. Para nós hoje, às vezes, o que para eles, né, é apenas... às vezes, enfrentar, na época deles, um leproso, para nós seria uma porta estreita. Uma coisa inadmissível para nós, que a gente não conseguiria enfrentar. Para Maria de Nazaré, para Jesus, para Pedro seria uma porta estreita. Mas para eles era natural. Não existia outro caminho. Era apenas uma porta a ser enfrentada. Nem enfrentada, é apenas um caminho. Né? Porque eram espíritos que estavam muito à frente. Né? A queda de um anjo não foi eles não degradaram, eles apenas renunciaram eles estavam muito além. Eles tiveram que, naquele momento, eles tiveram que mudar tudo aquilo para eles poderem vir e nos trazer essa mensagem de esperança, né? Preparação. Aí que mora uma coisa que eu acho que é muito bacana. Onde que aperta a luzinha? Aqui. A preparação. Quando Maria, ela veio, né?
o que não nos conta os outros livros, ela estava sempre com 3 luminares: Micael, Rafael e Gabriel. O tempo todo ela estava aqui até o final vamos colocar, do nascimento, antes do nascimento, do momento que ela chegou, que ela estava pairando, que ela chegou no planeta, até o final, ela esteve com esses 3 luminares. Então, quando ela chegou, ela estava com esses três anjos. Então, conta que quando chegou os 3 anjos, era 3 anjos e um espírito. 3 anjos e um espírito. No momento que esses 3 anjos e um espírito chegaram no planeta, o que aconteceu? Eles chegaram sobre a órbita do planeta e, circulando Nazaré, naquele momento os peixes começaram de Nazaré, os peixes começaram a vir, a subir a margem da água, a superfície da água. As cabras começaram a dar mais leite, as plantações começaram a ficar mais fecundas, as pessoas começaram a sorrir mais, começou a acontecer alguns fenômenos em Nazaré que ninguém sabia explicar. A natureza de Nazaré começou a mudar e ninguém sabia o que estava acontecendo em Nazaré. Nazaré estava sendo preparado para a chegada de Maria de Nazaré. Nós não falamos que tudo estava sendo preparado para o Messias? E por que não? Tudo estava sendo preparado. Se nós estamos falando que Jesus é um espírito de grande envergadura e Maria também é, gente, não estava sendo preparado para Maria? Também. Tudo estava sendo preparado. Palestina começou a receber espíritos de alta envergadura. Conta que falanges de espíritos nobres começaram a subir e a descer da Palestina, preparando tudo ali para a vinda de Maria e logo em seguida de Jesus. Tudo estava sendo preparado, mas primeiro de Maria. Então Nazaré estava tendo uma preparação e ninguém sabia o que era, né? Dizem que até o céu de Nazaré parecia que sorria. As crianças de Nazaré estavam diferentes e ninguém sabia, né? E de repente um casal nobre se encontrava em uma simples residência. E esse casal ele teve um sonho. E no livro não fala Ana e Joaquim, fala Ana e Eli, né? Então eu vou falar conforme está no livro, mas a gente conhece Ana e Joaquim, mas lá está falando Ana e Eli. Então esse casal teve um sonho, né? E nesse sonho eles sonharam que que Ana teria uma criança, né? Aí, de repente, esse sonho já foi um sonho profético. O céu da terra recebe esses 3 luminares e um espírito de maior grandeza. E é interessante que aí, nesse primeiro momento que tem esse sonho, aí o Eli, ele fala, nós estamos preparados para receber enquanto corpo, mas espiritualmente nós não estamos preparados. É a resposta do Pai. Aí o anjo dá a resposta, daremos toda a cobertura espiritual. Nas horas de dificuldades, podereis apelar para nós, que imediatamente estaremos a posto. Um sonho, o casal recebe a comunicação e receberam do anjo que darão à luz, né? A menina que dará a luz darão à luz a um anjo, que é Maria, que dará a luz ao Messias. E nesse mesmo momento, né, que a gente vai falar muito, esse rabino, ele também tem esse mesmo sonho. E fala assim, olha, você vai lá na fonte. Esse rabino, ele morava em Jerusalém. Ele é um rabino de Jerusalém. E aqui que começa a grande parte da história. Esse moço aqui, ele é um dos rabinos de Jerusalém. E ele tem um sonho que manda ele ir na fonte de Jerusalém e lá ele vai encontrar a mulher, a virgem escolhida para ser a mãe de Jesus. Então ele sai, no outro dia, ele está com aquela coisa incomodando e ele vai.
E ele fala, só sabe que ele tem que ir lá na fonte, que depois é conhecida como a fonte da Virgem, que até hoje tem a fonte da Virgem, né, da Virgem de Nazaré, e ele vai encontrar. E aí ele chega lá, ele senta no banquinho e fica lá esperando. Aí ele vê uma pessoa passando, vê outra pessoa passando, de repente ele vê uma senhora. E essa senhora, ela vem com o ventre cheio de luz, e é Ana. E aí ele começa a conversar com a Ana. E naquele momento a Ana percebe que tem uma coisa diferente. E aí a Ana chama ele para casa. E a Ana percebe. E aí a Ana chama ele para casa e faz aquela saudação e fala de Deus, né? Então ali começa uma conversa. E aí a Ana fala assim, aí ele fala, olha, nós ainda nos veremos, né? E aí é interessante o trabalho dos pais de Maria. Aqui nós temos uma grande lição. Os pais de Maria, eles sabiam que ali viria alguém que eles precisavam de ensinar. E eles sabiam que eles iam educar, e que educar não era só com palavras. E ele estava incomodado. E eles sabiam que eles não podiam só ensinar a orar. E Joaquim, né, que aqui fala Eli, ele estava muito incomodado. O que ele fez? Criou um grupo de ajuda aos enfermos. Porque ele sabia, gente, que o trabalho é que educa e que edifica. Como que nós podemos educar essa menina sem o trabalho no bem? Não podemos ficar apenas na oração contemplativa, que é que muitas vezes nós fazemos. Oração contemplativa muitas vezes é ócio, muitas vezes não é trabalho, muitas vezes a gente fica e não movimenta. E os dois sabiam disso. E esse trabalho, ele vai ficar até depois, quando Maria, ela larga Jesus, deixando Jesus fazer o trabalho dela. É esse trabalho que Joaquim e Ana faz, é que Maria pega para dar continuidade. Esse grupo de enfermos aí é que ela vai trabalhar. Então, Joaquim e Ana sabem da importância do trabalho no bem, mas é trabalho de arregaçar as mangas, de ir para a lavoura, de ir na casa, de ver quem está precisando, né? E aí eles fizeram isso. E eu acho muito bonito essa frase que tem lá, olha, depois que conquistamos a paz imperturbável, nunca mais a perdemos. A evolução é lenta, porém é constante. Porque isso aqui, gente, olha, essa frase aqui, vocês já perceberam como é que a gente perde a paz rapidinho? Vocês já perceberam isso? Que nós ainda não conquistamos a paz, vocês já perceberam isso? Que às vezes a gente fala assim, não, eu estou em paz hoje. Se uma coisa desse tamanhozinho acontece com a gente não conquistou a paz, porque a nossa paz ela é altamente perturbável, né? E assim, aqui ele nos dá, quando ele coloca esse exemplo, ele fala isso aqui. Eu acho que é muito bonito e a gente tem que trazer para nós. E aí, continuando, o nascimento de Maria. Esse é o momento que, para mim, é um dos momentos mais lindos. Sinceridade, é mais bonito que o nascimento de Jesus. Todos eles são bonitos, mas o nascimento de Maria, ele é lindo. Por quê? Maria, ela, como eu falei com vocês, né? Ela até antes do nascimento de Maria, que eu acho que eu devo ter pulado alguma coisinha aqui, né? Quando Maria estava em preparação, né? Eu acho que eu pulei, foi isso. Maria, ela veio, mas ela veio também para preparar o perispírito. A gente sabe disso. Ela não veio já para encarnar. Ela veio um pouco para se habituar. Durante esse momento, vocês acham que Maria ficou parada? Vocês acham que Maria ficou parada? Maria foi trabalhar. Maria trabalhou primeiro a psicosfera de Nazaré. Depois ela encontrou uma turminha que chamavam ceareiros do bem. E que faziam um trabalho na psicosfera
de toda a Palestina, que já estava fazendo esse trabalho já para receber o Cristo. Então, eles estavam fazendo esse trabalho. E o que Maria fez? Engajou. E sabe a hora que Maria parou de trabalhar? Na hora do parto. Vocês acreditam que Maria só parou de trabalhar na hora que ela tinha que nascer? Ela ficou até aquele momento trabalhando mesmo. E ela trabalhou com esses ceareiros todos os momentos, né? Ela fez trabalhos em todos os âmbitos, né? Então, quando eu falo aqui do nascimento de Maria, né? Então, depois que ela trabalhou, que ela fez todos esses trabalhos, teve um momento, né, que ela tinha que nascer, né? Se fosse deixar por ela, eu acho que ela continuava trabalhando, mas aí estava na hora dela encarnar. Então, nesse momento, conta-nos o Milanês que os três anjos, né? Os três anjos que a acompanhavam, Gabriel sempre à frente. A gente vê muito Gabriel dando sempre, Gabriel falando, né? Sempre muito à frente. Gabriel, Rafael e Micael, eles se colocando sempre como sóis, né? E eles, naquele momento de louvor, fazendo os agradecimentos. E onde Maria estava, ficou tudo claro. E, de repente, uma luz toma todo o ambiente. Você já até deve até imaginar. Uma luz toma todo o ambiente. E um cheiro começa a exalar. Era um cheiro que inebriava os anjos. Um cheiro muito grande, onde Ana estava dando a luz. E a claridade começou a quase que a cegar os anjos. Era uma claridade que os anjos não entendiam, porque os anjos estavam dominando tudo o que acontecia e não sabia onde vinha aquela luz. De repente, na hora que eles olharam, o teto virou céu. E eles não comandavam nada daquilo. O teto virou céu e a luz, ela foi descendo pelas paredes e a luz, ela foi fechando e fechou no rostinho da menina e deu um beijo suave na menina. E a menininha sorriu e a luz fechou. E naquele momento os anjos ajoelharam para a divina luz suprema, né? E que a luz fechou e se foi. Era a divina luz, né? Então, assim, a gente acredita quem possa ser, né? Só falou que era a divina luz suprema e naquele momento a luz se foi, né? E aí começa a jornada dessa nossa mulher encantadora, né? E aí Maria, ela inicia a sua jornada na carne, né? E todos começaram a falar da jovem de Nazaré, com qualidades que ninguém conseguia explicar. Com 7 anos, né? Ela, aqui todos descrevem ela mais ou menos semelhante, só que tem que com olhos, todas as descrições que ela tem olhos azuis, mas mais ou menos assim, mas de olhos azuis. E ela vai ter uma conversa, e assim, o que os sacerdotes fazem? Os sacerdotes já sabiam que aquele Moá já tinha tido um contato com a família, manda aquele Moá e mais 2 sacerdotes para a família para poder interrogar a menina de 7 anos. E aí conta-nos que essa menina coloca um tamborzinho e naquele momento que a menina coloca um tamborzinho, uma luz e um manto a cobre e essa menina meio que coberta por algumas entidades superiores, ela dá uma lição naqueles homens, que naquele momento eles não conseguiam, mas também era dela. Eles não tiveram dúvida que ela realmente quem ela era. Essa parte aí, ela vai, para vocês terem ideia, é mais ou menos umas 100 páginas.
mas eu só peguei poucas páginas, poucas coisas, só para a gente ter uma ideia dessa conversa. Uma das coisas que eu achei muito bonita é que ela vira que eles estão o tempo todo interrogando: você acha que você vai ser, 7 anos, que você é a mãe do Messias? Discutindo isso com uma menina de 7 anos. Você acha que você é a mãe você vai ser a mãe do Messias? Aí ela fala assim: uai, mas se ele me escolheu, mas você acha que o Messias vai... Você acha que nós somos os melhores? Nós, os judeus, porque os judeus tinham essa ideia, né? Você acha que nós merecemos, né? Nós merecemos que o Messias venha conosco, porque nós somos os melhores. Aí ela fala assim: os judeus devem ser os mais doentes, né? Porque o médico, aí ela fala, os judeus devem ser os mais doentes. Porque se o Messias vai vir aqui, é porque os judeus são os mais doentes, que o médico vem onde o doente está. Aí ela fala assim, ela dá o exemplo do pintinho. Ela fala assim, ó, a galinha, minha mãe me explicou que a galinha coloca os pintinhos debaixo dos braços. Os pintinhos que já estão melhor, os franguinhos maiores, ela deixa aí. Então, se os pintinhos são os judeus, estão ficando debaixo dos braços, é porque esses são os mais doentes e mais frágeis. Então, nós não somos os melhores, nós somos os piores. Aí ela vira e fala, aí tem uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que ela vira e pergunta assim, aqui eu acho que não está, a lição dos rios. Pergunta assim para ela, você acha que você é importante? Aí ela fala assim, olha, um dia eu perguntei para minha mãe que eu queria ser grande de uma vez. Olha a pergunta, menina de 7 anos. Eu perguntei para minha mãe que eu queria ser grande de uma vez. Olha o que a mãe dela, por isso que tudo é escolhido. A mãe dela sem conhecimento, mas a mãe dela também foi muito bem escolhida. A resposta da mãe dela: eu queria ser grande de uma vez. Aí a minha mãe me falou que eu tenho que ser como o Rio Jordão. O Rio Jordão não se tornou grande de uma vez. Ele, de gotinha em gotinha, ele vai se tornando grande. Então eu tenho que ser como ele. Eu tenho que ter cada dia, eu tenho que me refazer cada dia em uma gotinha. São as gotinhas que se fazem, as gotinhas, de gotinha em gotinha, em cada lugarzinho que ele vai se fazendo, uma pequena nascente, que se torna aquele grande rio. Assim eu vou me transformar. E assim é o Messias. E aí ela ia falando. Só que tem que aí no final ela começou a dar umas nos homens, né? Que aí ela começou a falar que eles deveriam proteger o povo e eles estavam roubando. E aí ela começou a falar também que tem uma parte muito interessante que ela vira e falou assim: não, mas estou muito feliz por vocês estar aqui, porque minha mãe fala que todo mestre da lei é santo. Se vocês estão aqui, vocês são santos. Realmente é muito bom. E os mestres da lei tudo chorando. Todos chorando. E eles realmente sentiram que aquela menina era enviada de Deus. E aí o que eles fazem? Eles voltam e contam para o mestre da sinagoga toda aquela conversa. E o que eles fazem? Como que a gente faz com o inimigo? Traz para perto, né? Aí eles vão e chamam e levam Maria para a sinagoga. Por quê? Melhor lá, que a gente pode controlar, do que crescendo daquela forma. E tem uma frase muito bacana que eles pensaram assim: imagine, se essa menina com 7 anos está discutindo dessa forma com nós não conseguimos discutir com ela moralmente, espiritualmente, quem vai ser esse Messias? Foi aí que a coisa ficou complicada. Eles ficaram com medo de quem viria, porque eles não estavam dando conta de conversar com a criança. Como que seria o filho que viria daquela criança? Aí que a coisa pegou. Aí levaram Maria. Só que tem que, assim, muitos não queriam, porque a sinagoga era para as virgens. E era para gente rico. Então, levaram a contragosto. Agora, vocês imaginam Maria naquele lugar. Então, começou aí muitas coisas, porque Maria começou a questionar. Aí, em pouco tempo, nós começamos a ter uma mulher
formada, questionando todas as regras, né? Aí ela começou a questionar, mas agora empoderada, né? Aí quando ela colocou, aí um certo dia eles chamaram ela depois de um tempo, e aí começou as grandes discussões, né? Aí perguntaram para ela, começaram a perguntar, sempre perguntando do Messias, haverá opção aos que dirigem as nações do mundo quando ele chegar, aceitá-lo ou ir contra ele? Pelo que me parece, ele será expulso como os profetas o foram. No entanto, as lições dele nunca serão da consciência, nunca sairão da consciência. Serão como fogo que queimará os resíduos da consciência. Se temos muito, devemos ajudar a quem nada possui, e não tirar a quem morre à míngua. E tudo isso aqui ela foi falando com eles. Então, vocês imaginem ela questionando, isso aqui ela estava questionando, gente, o príncipe da sinagoga. E só que tem que o príncipe da sinagoga gostava dela, gostava muito de Maria, porque Maria era a melhor amiga da filha dela, da filha dele. E a Maria ajudava muito a menina dele. Então gostava, só que tem que todos os demais não gostavam dela, né? Porque ela questionava diretamente a ordem vigente. Muitos lá fora padecem de fome e nudez, sofrem o desprezo da incompreensão e da dor ao redor de Jerusalém, e ficam todos aqui pregando a santidade. Deus não é o Deus da separação e da justiça e da fraternidade. E aí, isso aqui que foi, eu acho que aqui não tem, o que foi o grande problema foi isso aqui, ó. Essa frase aqui foi o momento que eles tiraram ela de lá. Este é o templo que nos serve de teto e tem o odor da guerra e do sangue e da lágrima de famílias que ficaram órfãos. O vosso respeitado rei Davi carreou o ouro dos vencidos, prata e cobre dos sem pátria, de maneira que seu filho pudesse levantar esse templo de Jerusalém. Quando ela falou isso aqui, eles se juntaram, fizeram reunião todos os dias, e no prazo de de uma semana, tiraram Maria do templo. Depois de muito tempo que ela estava lá, né? E aí começaram, olha como que foram os arranjos até Jesus vir. Aí que está interessante. Sabe como que foi os arranjos do casamento? Olha como que foi interessante os arranjos do casamento com José. Ela pertencia ao templo. Maria pertencia ao templo. Eles tiraram Maria porque Maria estava questionando. Mas eles tinham medo de Maria. E eles não sabiam o que eles iam fazer com essa mulher questionadora. E aí o que eles fizeram? Eles tiraram Maria, mas continuaram conversando. O que nós vamos fazer com ela? O que nós vamos fazer com ela? O que nós vamos fazer com ela? Tiraram Maria, mas continuaram as reuniões. Aí o que acontece? Maria saiu e tinha na época, não sei se vocês já conversaram, sobre os essênios. Vocês conhecem os essênios? Os essênios é uma ordem que, se a gente for conhecer um pouco essa ordem, nós vamos ver que é muito parecido com tudo que a forma de Jesus lidar, né? É uma ordem que andava pelo deserto, eles curam, é uma ordem que tem assim, que eles trabalham muito a medicina, né? Mas eles curam sem pedir nada em troca, eles levam muito amor, ajuda ao próximo, né? Eles andam sempre muito juntos. E assim, eles já sabiam já sabiam de Maria, eles já sabiam, né? Eles já sabiam de algumas profecias, eles guardavam os pergaminhos de Moisés, eles eram os que cuidavam das leis, né? E eles já estavam esperando por Maria, porque eles sabiam que o lugar de Maria era junto a eles. Então, quando Maria volta, Maria é levada até eles. E José, apesar de ir no templo, José também era um essênio. José de Arimateia, né? José de Arimateia. E aí, os dois iam ali. E aí, o que acontece? Eles pensaram, o que nós vamos fazer? O Messias tinha que vir de uma virgem, não é?
Se Maria casasse, o Messias ia vir de Maria? Não é fácil? Se a gente quer acabar com essa falação, é só fazer Maria casar, não é? Se o Messias, o Messias tem que vir de uma virgem, segundo a Escritura. Se casar com José, acabou o problema. O casamento foi arranjado pelo templo. Como Maria pertencia ao templo, José era do templo. Aí eles chamaram José e falaram assim: José, nós vamos te arrumar um casamento com uma mulher novinha, né? Nós vamos arranjar uma moça bonita, Maria era bonita, uma moça bonita, novinha, você já está mais velha, um varão, vai ter um casamento e tanto, José. José todo feliz, José não sabia da história não. José todo feliz, José aceitou. Então marcou o casamento ali. Aí quando José ficou sabendo, aí José foi falar lá com os essênios, que tinha marcado o casamento. Olha o que eles pensaram. Eles pensaram assim: então agora nós quebra. Porque se eles falar que não vai casar, Maria nos pertence. Maria já não pertencia mais a Eli e a Ana. Já era propriedade propriedade do Sinédrio, né? Então naquele momento o casamento estava fechado. Então só foram lá para avisar. Aí o José chega todo feliz para falar. E naquele momento o senhor que comandava ali, que é um pai Moá, ele já sabia um pouco, porque ele já sentia, já tinha a intuição, já tinha tido a revelação. Enquanto José estava lá todo feliz contando, todo feliz, aí vem um senhorzinho, quase falou assim: te pegaram para Cristo, né? O negócio não é bem assim, essa jovem aí é a jovem prometida, né? Já conta para ele, aí ele já ficou todo triste, porque assim, ele não sabia o que se tratava. E na mesma hora, entra Maria para contar a história, porque já tinha sido avisada. Aí Maria entra. Aí na hora que Maria entra, de repente entra José pela outra porta trazendo alguma coisa. Na hora que José bate o olho naquela moça bonita, conta lá que o olho dele até brilha, né? Mas sabia que o coração, sabia que ali não ia dar nada, mas os olhos de José brilham, porque era um casamento que ele sabia que não ia acontecer. Mas ele queria, mas não ia acontecer. E aí começa que naquele momento os dois ficam sabendo o que ia acontecer. José sabia, Maria sabia, né? Os dois sabiam de que forma que seria o casamento. O casamento foi tudo patrocinado pelo Sinédrio. O casamento foi o casamento mais falado. Na hora do casamento, davam risos, porque falou várias vezes da Virgem, falou da Virgem, né? Leu um pergaminho lá, a Virgem, né, que o Messias virá de uma virgem, leu esse pergaminho várias vezes e riam, e conta que o José só olhava de rabo de olho para Maria, e eles se mantiveram. Toda a comunidade dos essênios estava presente para dar suporte para eles, e eles se mantiveram, né, e eles se mantiveram firmes ali, né, e o casamento aconteceu. E eles se mantiveram, só que tem que assim, ali era fácil. E o que aconteceu logo em seguida? Teve o casamento e depois do casamento existia na lei algo que falava que podia ficar 6 meses sem encostar na noiva se não tivesse, porque Maria ainda era uma virgem conforme porque Maria saiu das virgens do Sinédrio lá, das virgens do templo. Então, ela tinha uma elevação diferente de José. E assim, o José também falava que não conseguia chegar por Maria, porque tinha uma elevação moral. E Maria ficava muito calada e muito em silêncio, né? O José não conseguia, ele reclamava que Maria era muito distante, ficava muito distante dele. Ele não conseguia chegar realmente nela. Mas existia por lei que ele podia ficar sem coabitar com a mulher durante 6 meses, por lei, por causa dessa distância, por ela ser uma virgem do templo. Então, durante esse período, a espiritualidade teve um tempo para trabalhar. E aí eu acho que é interessante que nos conta que aconteceu durante esse período, né?
que fala como que foi feito a fecundação, né? Que tem gente que fala assim, não importa a fecundação, mas aqui fala assim, olha, altas entidades espirituais, né? Uma bela noite, altas entidades espirituais vieram trazendo com especial cuidado para a terra a semente masculina, no sentido de fecundar Maria de Nazaré, com extremo respeito e dedicação. Aí fala mais algumas coisas. No ambiente de Nazaré, desfrutava de grande serenidade. Falange de espíritos elevados intercruzavam os espaços da pequena aldeia, onde iam descer em forma de homem o rei do mundo, os ceareiros do bem, que eram aqueles que nós falamos lá no início, que já estavam limpando aquela psicosfera, que há muito tempo tinham iniciado os trabalhos de limpeza espiritual na Palestina, regozijavam de alegria por sentirem o fruto do trabalho que realizavam em nome de Deus. Maria encontrava-se no seu leito, onde tudo denunciava harmonia. Alguns antigos escritos dos profetas foram lidos naquela noite. Ela estava quase dormindo, quando pressentiu a entrada de vários luminares. Quando fala luminares é anjo. Um deles trazia nas mãos luminosas algo que também irradiava uma luz intensa, uma microvida de difícil observação, com toda a ternura de um santo que um santo pode manifestar. Aproximou-se e colocou no ninho uterino de Maria, pelas portas engenhosas do recurso divino, com os quais somente os arcanjos de Deus sabem lidar. Maria foi envolvida por uma sensação divina, entrecortadas de emoções não menos elevadas, como se estivesse ouvindo uma música dedilhada por artistas das estrelas. Às vezes a gente vê pessoas falando assim, não teve nada não, né? Não, deve ter sido um homem, não importa. Gente, se a gente está falando de um ser de uma magnitude tão elevada, estou falando de Cristo, estou falando de Maria, claro que foi algo muito, muito fora, que a gente não consegue explicar, né? Mas assim, essa fecundação, né? Ele nos conta que foi algo realmente assim, é uma coisa ultra, né? Que a nossa compreensão, ela foge dos nossos sentidos, né? E aí nós temos nesse momento, né? E tem um momento que aí na hora que fala para José estava muito compreensivo, não estava? Vocês acham que na hora que falou para José ele foi compreensivo? Estava muito bom na hora que falou para ele, mas na hora que Maria foi falar assim, amor, né? Um anjo apareceu, apareceu e eu vou dar luz, né? Ao Filho de Deus, ao Messias. Naquela hora, mesmo ele sabendo, foi difícil para ele. Foi difícil. É um momento do ser humano. Porque Maria, nós sabemos que ela era um ser divino, mas vamos pensar, né? O marido dela, ele tinha limitações. Ele foi escolhido também. Ele foi escolhido para ser o pai de Jesus. Mas ele tinha essa limitação. Naquele momento ele teve. E aí ele saiu, ele foi conversar com os essênios, ele teve um momento que um anjo falou com ele, depois o anjo falou assim, nós já conversamos algumas vezes, e de novo nós temos essa conversa. Você não vai acreditar, não? Aí depois ele foi amansando, foi ficando mais tranquilo, e aí ele aceitou e ele abraçou com todas as forças essa causa, né? E aí teve um momento do parto, que é interessante, que a questão do parto, quando a gente fala que Jesus, ele foi, e tudo foi providência divina, né, gente? Quando a gente pensa que foi no meio da, né, onde foi no meio da natureza,
Vocês conseguem pensar, tá, mas se tivesse sido num lugar, no meio das pessoas, ou lá na casinha de Maria. Quando o Milanês ele traz, eu acho que é muito interessante que ele fala as árvores. As árvores até mesmo que a natureza ajudou, porque para Jesus vir não foi fácil. A natureza ajudou. A natureza ajudou nesse momento do reencarne, esse momento do encarne. A natureza ajudou. E outra coisa, tinha que ser longe de tudo para sair um pouco, porque a perturbação, qualquer coisa podia perturbar a ordem divina. Vocês imaginam se fosse no meio daquela estribaria, no meio das pessoas, todas cheias de curiosos. A gente sabe que isso poderia perturbar, né? Qualquer pensamento, qualquer fala, tudo isso poderia vir a perturbar, né? Então tudo tem um propósito nesse momento. Aí também nós temos esse momento, esse Pai Muni, ele foi uma figura de grande ajuda nesse momento, tanto de Jesus, né? De Jesus não, de Maria quanto de José. Ele foi a primeira pessoa que realmente olhou para Maria e falou assim, é uma estrela. Enxergou em Maria uma estrela de primeira classe. Sabia que Maria era um espírito muito evoluído. Ele foi vou colocar assim, ele era não principal, ele era o chefe da ordem lá. A entrada de Jesus no templo. Quando Maria, aí que essa parte era interessante, quando Maria, assim que Maria tem Jesus, a gente já sabe como é que funcionava. Eles não queriam pegar Jesus, eles não queriam tirar uma ali. Então, quando eles queriam falar assim, olha, ele não é o Messias, porque o Messias tinha que vir de uma virgem. Maria chega, ela chegou no templo e a Escritura fala que ela entraria no templo carregando o seu filho. Maria entra no templo carregando o seu filho. E aí, quem recebe Maria? Quem recebe Maria é Nicodemos, quem depois vai ter uma conversa lá na frente com Jesus. E José de Arimateia, quem empresta o túmulo. São as duas pessoas. Quem pega Jesus no colo é Nicodemos, com um problema de coluna seríssimo. Ele pega Jesus na hora de entrar. E aí Maria entrega Jesus para Nicodemos segurar. E Maria entra. E nisso que Maria entra, eles que estavam lá, eles também eram essênios. E também eram amigos de José. Aí eles entram e falam assim, ó, isso aí é o Messias, né? Eles olham e falam assim, mas não pode, né? Vocês dois não são casados? O Messias não tinha que vir de uma virgem? Aí começa, né? Aí o que eles pegam? Eles pegam de novo o pergaminho e começam a ler. Aí Maria vira e fala assim, aí começa a falar assim, José, você explica? Aí José explica. Nós dois não coabitamos. Porque aí José explica. Aí Maria, depois eles ficaram muito nervosos, porque viram que o que eles fizeram não deu certo. E aí o chefe da sinagoga fica muito nervoso e pede para Maria falar. Mas José não sabe falar, mas Maria sabe falar muito bem. Na hora que Maria fala, todos se calam. Todos se calam para Maria, porque Maria tira todos. E aí Maria começa a falar. E naquele momento, todos param de falar e falam assim, então tá. Então sabe o que nós vamos fazer? Vamos ver o que vai dar no futuro. E aí eles falam assim, então vamos ver se ele é Messias mesmo. O futuro nos aguarda. Foi aí que ela falou assim, então tá. Então vamos aguardar. Aí lá na frente, né, o tempo passa e eles resolvem vir atrás de Jesus. Jesus ainda é menino. E eles querem fazer com Jesus o mesmo que eles fizeram com Maria, mas com Jesus menor ainda. Só que tem que Ana e Eli eram inseguros. E também Ana e Eli, porque vocês imaginem, todo mundo falando, é o Messias, é a menina, toda a casa vivia cheia. Eles não sabiam o que eles faziam, mas Maria sabia.
Ana e Eli achavam que estava fazendo certo. Maria não. Maria virou e falou assim: vocês por acaso podem separar uma mãe de um filho? Maria sabia de lei. Maria sabia, falou assim: a melhor escola é a escola de um lar. E aí Maria falou assim: não, o meu filho vai continuar comigo. E aí ela não permitiu que fosse. E é interessante que muitas vezes nós temos Jesus, olha lá, somente sua mãe apagava um pouco a sua curiosidade, porque respondia quase tudo, satisfazendo o seu interesse. Outros não tinham argumento. A mãe, a idade do corpo não importa, quando o corpo atingiu os limites do que se compreende na terra. Jesus era assim, conta-nos. E fala, José não conseguia conversar com Jesus. Jesus perguntava assim: pai, por que aquele ninho? Para o passarinho. Para o passarinho, por quê? Mas por que o passarinho? Passarinho, aí ia perguntando. Ele fazia umas 5 perguntas em seguida, ia perguntando. José perdia a paciência. José não sabia perguntar. Maria sentava Jesus e sabia e respondia umas 3 coisas e Jesus ficava quietinho. José já falava assim: eu vou sair com você, mas você não me pergunta nada não. Né? Ele não tinha paciência, porque ele não conseguia conversar. Maria conseguia sentar e falar a linguagem de Jesus. Só ela. Até as outras pessoas, tinham uma pessoa que mexia com couro, que ficava muito junto com eles. Esse aí também não conseguia responder a Jesus. Ninguém. Só Maria. Ou seja, a mãe certa. Né? E aí Maria sentia a necessidade da presença do filho. Quando Jesus começou a crescer, Jesus até uns 12 anos, né? Ele ficava mais junto aos essênios. E aí é interessante que quando Jesus já estava aí entre 12 a 29 anos, né? Já terminando, né? Tem uma parte que eu acho que é muito interessante, que tem uma parte que Jesus, ele começa a ficar muito com os essênios, muito. E aí a gente fala assim, tem uma fase que ninguém fala nada de Jesus. Por quê? Porque ele começa a ficar mais junto a essa ordem, que é a ordem que fala muito de amor, que prega muito a caridade. E Jesus, Maria, em vez de deixar lá, Maria deixava muito ficar junto com eles. E aí um certo dia, né, Maria estava vendo, ela ficava lá igual a gente, mãe da bona, vendo o filho lá, né, vendo o filho fazer as pregações dele e ela lá olhando, né. Quando seus olhos encontraram os de sua mãe, notou que estes estavam em lágrimas. O coração chorava com mais elevada emoção que o peito poderia suportar. O mestre levou sua destra em seu ombro e ele, como a conhecia, falou: mãe, queria eu estar a seu lado, lembrando os dias em que eu era o dono do seu colo e passava as mãos em seus cabelos. Sempre peço ao meu Pai, paz para teu coração, porque não viemos, minha mãe, ao mundo para gozar as delícias na afeição que os homens conhecem. Estamos na terra para dar testemunho da existência de Deus, dos anjos e de nós mesmos, e de que a morte não existe dentro da eternidade. Confie em teu coração, por já teres sentido o que é o verdadeiro amor, aquele que desconhece em barreiras e que ama todas as criaturas sem distinção. A alma redimida de Maria já vivia no céu, ainda que pisando na terra. Nesse momento, Maria, ela sentiu que é a hora de deixar o filho ir. Ela estava sempre seguindo Jesus para onde Jesus ia. Naquela hora foi a hora que ela falou assim: está na hora dele seguir a missão dele, né? Vai, meu filho, que eu vou ficar. Só que tem que vocês conseguem enxergar a Maria do trabalho sem trabalhar? Você acha que essa mulher ficou parada, gente? O que vocês acham que Maria fez? A grande lição de Maria é o trabalho. Ela não teve ócio momento algum. Meu filho,
vai, vai. E ela foi aqui, ó. Ela foi trabalhar. Ela começou ela começou, sabe onde? Ela começou onde os pais dela estavam. Ela voltou para o grupo dos enfermos. Foi devagarinho. Ela foi trabalhando devagarinho com os doentes. Quando ela foi ver, ela já estava no Vale dos Leprosos, no Vale das Flores. Ela já estava lá dentro. Não só falando de Jesus. Ela já estava lá dentro ajudando, metendo a mão nas feridas dos ranceniosos, mas mexendo, trabalhando, né? Porque ela não só falava, ela trabalhava. E ela ficou ali, trabalhando, até aquele instante, né? Até aquele instante, na Via Cruz ali, onde ela foi chamada, né? Que nós já conhecemos a história, onde ela foi chamada por João, para ela acompanhar o seu filho, né? Ali ela foi chamada, acompanhou, depois ela voltou, né? Ela voltou junto com os discípulos. Naquele momento ela deu força àquele grupo, né? Depois ela retornou ao trabalho e depois ela foi junto com João, né? Para Éfeso. Então nós temos depois essa passagem que eu acho que ela é muito, muito bonita também. E aí a gente já pega Boa Nova, fechando um pouco, né? A gente pega Boa Nova, que eu não sei se as pessoas já viram, essa passagem de Maria, né? Que ela finaliza o livro Boa Nova, que nos conta que Maria, no finalzinho, né? Que a gente fala assim, Maria subiu. Não, Maria foi para Éfeso e ali ela também fez um trabalho, que nós sabemos que em Éfeso ela continuou trabalhando com os enfermos. E lá ela foi chamada de Mãe Santíssima. Todos que chegavam lá, chamavam ela de Mãe Santíssima. Então, todas as tardes ela trabalhava e eles começaram a falar com ela, olha mãe, muitas pessoas estão morrendo por causa de acreditarem no Cristo. Quantas pessoas estão morrendo nos circos? Quantas pessoas estão morrendo lá nos postes? E ela ficou comovida com tudo aquilo e o coração dela começou a sangrar. E ela ficou muito mexida e de repente naquele dia, ao longe, ela vê lá o hóspede anônimo lhe responde. Aí ela vê ao longe um homem que começa a aproximar, né? E aí começa a conversar com ela. E nesse momento esse homem, eu só coloquei o finalzinho, esse homem começa a conversar com ela e ela olha e ela sente uma coisa diferente porque ela nunca sentiu aquilo, porque ela sempre deu. E de repente ela começou a conversar com aquela pessoa, uma pessoa que começou em vez de querer dela, ela começou em vez dela dar, ele começou a receber. E aí, de repente, ela começou a falar, e na hora que ela olha para ele, ela vê as chagas na mão dele. E aí ela começa a chorar. E ela fala, e aí ela percebeu que era quem? Era o filho dela, né? O hóspede anônimo estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe oferecia, num gesto mais bela ternura, tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as de seu filho, revelara na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, brandou com infinita alegria. Meu filho, as úlceras que te fizeram, neste ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e escutá-lo com ternura. Ele, porém, levantou-a cercando de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinho transporte, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos meus anjos.
E nesse momento, vocês acham que Maria foi? Vocês acham que a danadinha foi? Foi não! Ela não é assim não. Naquele momento ela teve um minutinho que ela já estava indo. E aí o que acontece? Maria, ela já estava indo e os anjos já estavam indo em carruagem. E aí naquele instante, né? Você já leu o livro, né? E o que acontece? Ela sobrevoa a região da Galileia, aquela região, e por um pensamento assim, a gente sabe que o pensamento nos leva onde a gente quer, ela foi para onde os cristãos estavam sendo mortos. E ali, na hora que ela chega onde os cristãos estavam sendo mortos, ela vê aquelas pessoas entrando mirradinhas, entrando todas com medo, e todas eram mulheres, eram crianças, e ela vê uma menina entrando pálida, e ali ela toca o coração, ela pensa, o que eu posso dar? Eu vou tirar essas pessoas. Aí ela lembra que Cristo não tiraria. E aí o que ela pensou que ela poderia fazer? Ela tocou o coração daquela menina, daquela moça, e ela fez com que aquela moça entrasse naquela arena com aqueles leões, com aquelas feras, mas entrasse com força e destinada. E naquele momento que toca o coração dela, pela primeira vez, os primeiros cristãos que entraram na arena cantando. E naquele momento que toca, todos eles saíram cantando para a Virgem de Nazaré, para a rosa mística de Nazaré. Né? Depois daquilo, todos os outros entraram cantando. Aí eles descobriram que quanto mais matavam os cristãos, mais eles cantavam. Quanto mais matava, mais cantava. Mais matava, mais cantava. Não era a forma de se fazer, né? Então, é esse exemplo dessa mulher. E nós sabemos que hoje ela parou de trabalhar, gente. Ela não parou. Ela está aí. Ela está em caravanas. Ela continua nas caravanas, auxiliando os suicidas. Ela continua nas caravanas, auxiliando os espíritos endurecidos. Essa é a nossa Mãe Santíssima. É essa figura que nós trazemos no nosso coração. E como eu já finalizei, só vou colocar quais são as lições que ela nos traz para a nossa reforma íntima. Trabalho, trabalho, trabalho. E só colocando a musiquinha, que aí eu já fecho. Acho que não está aqui, não, é fácil. Olho nos teus olhos e em meio a tanto pranto parece mentira que o crucificaram, que és o pequeno que eu embalei, que adormecia tão logo em meus braços, aquele que sorria ao olhar o céu, e quando rezava ficava sério sobre este madeiro. Vejo o pequeno
falava no templo, que quando perguntei, respondeu com calma, que se encarregava dos assuntos de Deus. Esse mesmo menino que está na cruz, o Rei dos homens, se chama Jesus. Esse mesmo homem já não era um menino quando naquelas bodas lhe pedi mais vinho, que alimentou aos pobres enfermos, os olhou de frente, sorriu com aqueles a quem tanto amou, e chorou em silêncio. Seu amigo, já cai a tarde, o céu fica nublado, logo voltarás ao teu Pai eterno. Dorme, pequeno, dorme, meu menino, a quem eu entreguei todo o meu carinho, como em Nazaré. Naquela manhã, eis aqui tua serva.